Olá, turminha do segundo ano, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem aí em casa, né? Teve aí o final de semana para descansar e hoje estamos aí começando mais uma aula de português, trazendo como tema da nossa aula de hoje linguagem verbal e linguagem não verbal. Desde já, coloquem aí no livrinho de vocês. Hoje nós vamos trabalhar aí o nosso livrinho de produção de texto, tá bom? É aula de português, mas hoje iremos trabalhar o livrinho de produção de texto, como eu sempre falo. E estejam aí com todos os livrinhos referentes à disciplina de português, tá bom? Então, a produção textual, ela faz parte aí da língua portuguesa, ok? Então, coloquem aí na página 18 do livro de produção de texto e acompanhem a leitura. Uma mensagem, ela pode ser transmitida de duas maneiras, ok? Tá aí no livrinho de vocês, vocês podem acompanhar ou na telinha ou no livrinho de vocês, logo abaixo das imagens, ok? E aí, o nosso livrinho, ele traz que essas mensagens, elas podem ser apresentadas aí por meio da comunicação verbal e da comunicação não verbal. Mas o que seria essa tal aí de comunicação verbal e comunicação não verbal? Vamos diferenciar essas duas, né? A priori a gente precisa diferenciá-las para só depois, só a partir daí, identificá-las. Então, a comunicação verbal é aquela que é estabelecida por meio da fala ou da escrita. Percebam bem, prestem bem atenção, tá? Na definição aí do que vem a ser comunicação verbal. É aquela que é estabelecida por meio da fala ou da escrita. Como agora, né? Vocês não estão me vendo, porém, eu estou apresentando de forma escrita o conteúdo e vocês também estão me ouvindo, ou seja, está existindo uma comunicação verbal por meio da fala e da escrita. Eu estou apresentando o conteúdo de forma escrita, ao mesmo tempo estou conversando com vocês. Isso seria o que nós chamamos de comunicação verbal, ok? E a comunicação não verbal, tia Jayala? Vamos lá, vamos diferenciar, presta bem atenção para não confundir. A comunicação não verbal, diferente da verbal, ela é estabelecida por meio de imagens, símbolos, gestos, sons, cores e etc, tá? Então, todas as vezes que eu estiver tentando me comunicar, tá? Por meio de imagens, símbolos ou gestos, né? Eu estarei aí fazendo uso da comunicação não verbal. Mas, tia, como é que eu vou diferenciar esses dois tipos de comunicação? Ó, o próprio livro de vocês, ele traz aí alguns exemplos, tá? Para que vocês aprendam a identificar tipos aí de gênero. Na verdade, o gênero não verbal, né? A comunicação aí não verbal é um tipo de gênero, tá? É um gênero textual. Eu estou me comunicando através da imagens ou outros recursos, tá bom? Então, no livro de vocês, traz aí como primeiro exemplo uma enfermeira. A gente encontra bastante essa imagem nos hospitais, tá? E a enfermeira, ela está com o dedinho assim, bem juntinho da boca. Quando a gente faz esse tipo de gesto, a que nós estamos querendo nos referir? A gente está chamando a atenção para quê? Quando a gente bota o dedinho assim, juntinho da boca. Acertou quem disse? Silêncio. Isso, nós estamos pedindo silêncio, ok? Precisou falar alguma coisa? Não. A gente se comunicou apenas a partir
de gestos. Os gestos de colocar o dedinho aí perto da boca significa pedir silêncio. Em seguida, ao lado dessa imagem da enfermeira, nós temos aí, né, dois bonequinhos, um aparentemente de vestido, o outro, né, representando aí o masculino e o feminino, ok? Então, a gente já consegue identificar, né, aí a partir desses dois bonecos, que um é feminino, né, está simbolizando aí o feminino, e o outro o masculino, ok? E o que será que essa imagem está me passando? O que será que essa imagem está querendo representar? Acertou quem disse que quando a gente vê aí, né, essa imagem num determinado local, significa que um é relacionado ao público masculino e o outro ao público feminino. Essa imagem a gente encontra bastante nos banheiros, banheiros de shopping, né? Banheiros públicos. Sempre na porta a gente vai ver aí uma imagem, tá? Uma dessas duas imagens que significa masculino ou feminino, banheiro masculino, banheiro feminino, enfim. Encontramos bastante aí em banheiros públicos, tá? Banheiros de shopping, banheiros até na rua mesmo. Tem essas duas imagens que é para realmente diferenciar, né? Para que você não entre lá, você sendo uma menina, entre no banheiro de menino, ou você sendo um menino, entre dentro do banheiro das meninas, ok? Em seguida, logo abaixo, eu tenho aí dois cartões. Eu tenho um cartão aí, né? Amarelo, uma carta amarela e outra vermelha. Onde é que eu encontro esses dois tipos aí de imagens? Os meninos devem saber muito bem, né? Acertou aí quem disse num jogo, na partida de futebol, isso. Na partida de futebol, nós sabemos que tem o juiz e que ele aponta, dependendo, né, da falta cometida, um desses dois cartões. O amarelo, né, para chamar a atenção, e o vermelho para expulsar o jogador de campo se ele cometer alguma falta grave, né? Então, ele não utiliza, né, a fala, né, através desse gesto. Ele não utiliza a fala para chamar a atenção do jogador. Geralmente, quando ele levanta aquele cartão, ele não fala nada. Ele apenas levanta o cartão e, através da cor do cartão, o jogador ele já identifica a que o juiz está se referindo, né? Como eu disse inicialmente, né, a comunicação não verbal, ela pode se dar, né, através das cores. Então, nesse caso aí, ele está mostrando os cartões, né, diferenciando através das cores cada uma como é que eu posso dizer, cada uma das chamadas, né? O que ele quer alertar o jogador, né? Então, quando ele chama a atenção do jogador por conta de uma falta leve, aí ele dá um amarelo, ele mostra, apresenta o cartão amarelo, ele coloca na direção do jogador o cartão amarelo. E quando o jogador comete uma falta grave, ele levanta o cartão vermelho, ok? Sem nem precisar de usar a fala, né? O jogador ele já vai compreender o que é que o juiz está querendo falar através desse gesto, dessas cores aí. E ainda por fim, eu tenho um semáforo, isso. Mais uma vez, a comunicação se estabelece através das cores, né? Nós sabemos aí que existem as cores, né, do semáforo, as cores dos sinais, que é o vermelho, o amarelo e o verde, né? Vamos relembrar? Vermelho, pare, verde, siga, amarelo, atenção, né? Então, é uma forma também de se estabelecer um tipo de comunicação. Comunicação não verbal. O semáforo, ele não fala. O semáforo, ele não emite som. Apenas cores. E é através dessas cores que nós identificamos a situação. Se é uma situação de perigo, uma situação de atenção, enfim.
Temos ainda outros exemplos de lugares em que eu posso encontrar aí tanto a comunicação não verbal como a comunicação verbal, ok? A gente chama comunicação não verbal porque já foi tratada em outras situações a comunicação verbal. Quando a gente fala comunicação, a gente tem que compreender, tá, essas duas situações. A comunicação ela não se estabelece apenas através da fala, mas como já foi dito e reforço mais uma vez, ela pode acontecer através dos gestos, das cores, enfim, de outros sinais. Então, eu trouxe aí alguns exemplos em que a gente encontra essas duas situações, esses dois tipos, né, de comunicação, e aí eu vou pedir para que vocês identifiquem, tá bom? A princípio, nós temos aí, tá, uma imagem, tá, de um estudante, né, a estudante está aí na TV Assembleia, ela está se apresentando, está se pronunciando, e ao lado, no cantinho inferior aí, do lado direito da telinha, tem uma outra pessoa se comunicando através de gestos. E aí? Esses gestos nós costumamos chamar de libras, tá? É uma linguagem gestual, tá? Utilizada muitas vezes como um recurso, né, para pessoas que têm aí a dificuldade de se comunicar, né? Ou uma pessoa surda, ou uma pessoa muda, né? Às vezes a gente encontra pessoas que são surdas, mas elas falam, elas conseguem falar, né? Elas enxergam, elas conseguem perceber tudo que você está dizendo através dos gestos. Então, a Libras é uma linguagem, tá? Considerada a linguagem aí oficial, tá? É a nossa linguagem oficial aí do nosso país, é a Libras. Nós nos comunicamos através dos gestos também. Então, nesse caso, a Libras, né, a comunicação aí através dos gestos, se encaixa perfeitamente na linguagem não verbal, ok? Logo abaixo eu tenho uma moça aí, uma mulher muito bonita, que agora me falha a memória, o nome dela, né? Se eu não me engano é a Luísa, ela é uma cantora. E aí ela já está utilizando um outro tipo de comunicação, né? Através do canto, através da música, nós estamos também nos comunicando. E nesse caso trata-se de uma comunicação verbal. Eu estou utilizando a fala para se estabelecer, né, a comunicação. Está se dando aí através do canto e para cantar eu preciso expressar, falar as palavras, né, de forma cantada, mas eu estou falando, né? Então aí seria a comunicação verbal, tá? Em seguida, né, no canto superior aí da tela, né, ao lado aí da comunicação gestual através de Libras, né, da linguagem de Libras, eu tenho um guarda de trânsito que está com a mão aí esquerda levantada, fazendo um gesto que significa o quê? Pare. Ele está pedindo aí para que os carros parem. E aí, quando eu levanto minha mãozinha, eu estou fazendo um gesto. E que tipo de comunicação se encaixa nos gestos? Acertou quem disse a comunicação não verbal. Ele não está falando nada, né? Ele não está cantando, ele não está falando, ele não está gritando, ele está apenas levantando uma de suas mãos e apitando. Olha aí outro recurso, olha o apito, está chamando a atenção das pessoas, né? Através do som. O som, como já foi dito, ó, também é um recurso da comunicação não verbal. Os sons, os gestos, né? Então, o guarda, nesse caso, ele está utilizando o som, que é o som do apito, para chamar a atenção, e o gesto, que é a mãozinha levantada pedindo para parar. Nesse caso, então, uma linguagem não verbal. E, por fim, logo abaixo do guarda, eu tenho aí o que a gente já estudou, tá, pessoal? Lembrem-se que é o outdoor. Outdoor também, outro gênero. E aí vocês vão me dizer se o outdoor é um gênero, né, não verbal, se encaixa aí numa comunicação não verbal ou verbal. E aí? Dole uma, dole duas, dole três. Acertou quem disse que é um recurso. Vamos lá, gente. É uma linguagem verbal. Muito bem, verbal, gente. Olha lá.
tem uma mensagem no outdoor, né? Tá escrito lá, Carnaval do Recife 2011, ou seja, está usando aí como recurso a escrita, mas também está usando aí o visual, né? Uma linguagem visual, através do que a gente está vendo aí, a gente já consegue ter uma noção do que está se referindo aí, de qual assunto está sendo apresentado. Mas, de uma forma geral, a linguagem do outdoor é uma linguagem verbal, ok? Está escrita. Pode acontecer de alguns outdoors apresentarem apenas imagens, ok? Quando apresenta apenas imagens, nós chamamos de comunicação não verbal, ok? A gente consegue identificar qual é a proposta, né? Qual é a mensagem através apenas da imagem. Mas nesse caso eu tenho imagem e tenho a linguagem escrita também, tá? Então o que predomina, eu poderia dizer que é a linguagem escrita aí, no caso a comunicação verbal, né? A gente tem uma mensagem falando do Carnaval do Recife, tem o ano, tem o nome da cidade, então nós percebemos aí a linguagem verbal mais em maior destaque, tá bom, gente? Agora vem a hora do desafio, a hora que eu gosto. Só um lembrete, tá, gente? A semana passada, algumas pessoas me perguntaram se não teria a hora do desafio. Eu só vou levantar que a hora do desafio, ela não acontece necessariamente todas as aulas, tá bom, gente? Nem sempre eu vou estar trazendo a hora do desafio, né? Não é algo que se estabeleceu como parte, né, da nossa rotina. Então, nem sempre nas aulas de português eu vou ter a hora do desafio. Pode ser que eu passe uma outra atividade que não vai ser considerada como hora do desafio, tá bom, gente? Só esse lembrete aí. Então, a hora do desafio de hoje vai pedir aí para vocês pesquisarem em jornais ou na internet ou em revistas, se vocês estiverem em casa, imagens que representem a linguagem aí verbal e não verbal, tá bom? Vocês vão pegar algumas imagens e vão aí, através do caderno, apresentar essa atividade para mim, tá? Tira foto e me envia no privado, ok, pessoal? Pesquise, revista, livros velhos, pode tirar da internet também alguma imagem que represente a linguagem verbal e não verbal. Qualquer uma, tá bom, gente? De atividade para casa, eu deixo apenas livro de caligrafia, página 25 a 27, que é uma conclusão da aula passada, e deixo livro de produção de texto, trabalhando esse assunto, né, que nós levantamos hoje, da página 19 a 21, ok? Espero que vocês tenham tido uma boa aula. Até a próxima semana, na nossa aula de português, tá? Porque essa semana ainda tem aula de matemática. Beijão para vocês e tchau, tchau!